Nessa época de pandemia, de Trump e de Bolsonaro, nunca se viu tanta máscara caindo na mídia. Aqueles jornalistas que se diziam imparciais e objetivos não conseguiram mais ocultar o seu escancarado viés ideológico, sua torcida partidária, sua militância. O ódio a Trump e Bolsonaro turvou qualquer capacidade de análise racional nessa turma. A pandemia trouxe o pretexto para bancarem os ícones da ciência enquanto demonizavam os demais como obscurantistas e sociopatas. É pura sinalização de falsa virtude e muito pouco apreço pelo debate aberto, pela verdade e pela democracia e real tolerância. Passamos a ver jornalistas apoiando movimentos fascistoides como os Sleeping Giants só para perseguir seus desafetos. Os mesmos jornalistas se calaram quando o nosso STF abriu um inquérito ilegal e arbitrário e chegou a prender um colega de profissão só por se tratar de um bolsonarista. O vermelho que as redações dos jornais exalam não pode mais ser escondido. A inauguração do novo governo americano nessa quarta foi o ápice. O ódio dos jornalistas por Trump é tão grande que eles precisam vibrar de emoção com uma dupla como Joe Biden e Kamala Harris. No caso de Obama, ainda tinha o pretexto de se tratar do primeiro presidente negro. Mas e agora? Festejar um político suspeito de corrupção, que nunca fez nada relevante em meio século de política, não parece demais? Ironicamente, quem mais vai sentir falta de Trump é a mídia. Primeiro, por descobrir que ele gerava audiência. Segundo, por não ter mais o bode expiatório para demonizar em sua simulada cruzada pela democracia. Eles terão enorme abstinência. Não obstante, estão em polvorosa e não conseguem esconder isso. Curtem as mensagens do presidente e da sua vice, enaltecem o dia de ontem como histórico, alegam ter salvo a democracia do terrível fascista Donald Trump, uma narrativa sem pé nem cabeça na qual insistiram por 4 anos. Apareceu na minha timeline hoje no Twitter o tiete democrata da Globo News se vangloriando da cobertura da posse do seu guru e logo depois o deputado Paulo Eduardo Martins ironizando justamente essa postura patética dos nossos jornalistas. A ilustração perfeita do que se passou. Foi hilário. Agradeço a cada palavra gentil e generosa em relação ao meu trabalho nessa cobertura da posse de Joe Biden e estendo os elogios a todos os colegas que suaram a camisa ou tremeram de frio para registrar e contextualizar o momento histórico, escreveu Marcelo Lins, da Globo News. É um autoelogio incrível. Já o deputado Paulo Eduardo Martins comentou sobre a postura da mídia. Ao ver a reação de alguns, fica a impressão de que Joe Biden acaba de tomar posse no DCE. O outro colega da mesma emissora de Lins não conseguiu esconder o seu desprezo pela nossa democracia e o seu apreço pelo regime chinês. Por favor, alguém pega o Eduardo Bolsonaro pela orelha e leva para pedir desculpas aos chineses? Postou Daniel Souza, que atua no Estúdio I. A brincadeira, entre aspas, revela mais do que ele gostaria. A turma nutre simpatia não só pelos democratas, cada vez mais radicais, mas pelo Partido Comunista Chinês mesmo. Em nome do pragmatismo, os nossos jornalistas querem que deixemos qualquer crítica ao regime opressor de lado. Desejam ver o Brasil transformado numa espécie de província chinesa. Eles fingem não saber que na China jornalistas são perseguidos, presos, calados. Não é de hoje que a nossa imprensa tem esse viés ideológico socialista. Durante o governo petista isso ficou bem evidente. Alguns acham que é só uma questão de grana e recomendam aquilo que os detetives dos livros repetem sempre: follow the money. Mas, ainda que exista esse aspecto, o buraco é mais embaixo. Não é apenas uma questão de penas de aluguel, de prostituição intelectual. Muitos jornalistas realmente odeiam a direita e, por isso, acabam amando a esquerda. Eles tentam a todo custo esconder isso, bancar os imparciais que só olham para fatos e para a ciência. Alguns até mesmo se dizem liberais. Tadinhos. Enganam muito mal. E com as redes sociais, a bolha estourou. Por isso querem calar as redes sociais também. Todos podem ver
que a patota não passa de cheerleader dos tucanos, dos democratas e de comunistas. Se é para atacar Trump e Bolsonaro, então vale tudo. O encanto pela chegada de um apagado, apático como Biden é, no fundo, a satisfação de se ver livre de Trump. Nossa mídia, em geral, não se importa de passar pano para as atrocidades cometidas pelo regime comunista chinês, que mantém em pleno século XXI campos de concentração para minorias, se isso render ataques que vão desgastar o governo Bolsonaro. O duro mesmo é decidir quem a nossa imprensa bajula mais, o PCC na China, João Dória ou Joe Biden. Afinal, não é tanto um caso de amor por eles, e sim de profundo ódio aos seus adversários. É o ódio pela direita que move essa turma de esquerda na nossa mídia.